Além de Martial e Memphis Depay, Flamengo mira atacante de Copa do Mundo. Jogador já esteve na Copa do Mundo de 2022 defendendo o Uruguai. Mesmo com a janela de transferências fechada, a diretoria do Flamengo ainda segue observando potenciais oportunidades no mercado da bola. Um dos nomes mais comentados nas últimas horas foi Anthony Martial, que está sem clube desde que deixou o Manchester United da Inglaterra. Outro alvo do rubro-negro é Memphis Depay, que também está na mira do Corinthians. Porém, outro nome também foi ligado ao clube, Maxi Gomes. Jogador está sem clube desde que deixou o Trabzonspor. O centroavante de 28 anos estava no Trabzonspor, da Turquia, tem passagens pela Copa do Mundo 2018 e 2022, além da Copa América 2019 e 2021. A informação foi divulgada pela página Pazes Uruguai e pelo portal Minuto Uno. Ainda segundo a fonte, o clube carioca vem avaliando opções para a posição devido à lesão de Pedro, que está com a seleção brasileira. O jogador uruguaio seria um nome forte para a diretoria. Maxi atuou apenas em uma partida pelo time turco e foi emprestado ao Cádiz, da Espanha na última temporada. Lá, ele atuou em 33 partidas. Ele é avaliado em 2 milhões de euros, 12 milhões reais pelo Transfermarkt. Se tratando de outros nomes, o ex-atacante do Real Madrid, Mariano Dias, foi oferecido ao clube. Além dele, a torcida também aprova a contratação de Choupo-Moting. Flamengo não para em Depay e tem o sim para anunciar ex-meia do Barcelona. Rubro-negro carioca intensificou a busca por reforços nas últimas semanas. Busca por reforços. O Flamengo voltou com tudo ao mercado em busca de reforços para a sequência da temporada do futebol brasileiro. O clube carioca ficará um bom tempo sem o artilheiro Pedro. Convocado para a seleção brasileira, o atacante acabou lesionando o joelho e não jogará mais em 2024. Assim, o rubro-negro iniciou as buscas por um novo atacante. Porém, com a janela fechada, a única alternativa seria encontrar jogadores livres no mercado. Nomes como os de Memphis Depay e Anthony Martial, ex-Manchester United, por exemplo, são alvos. Flamengo tem o sim de ex-Barcelona. Porém, outro jogador pode estar mais próximo de ser contratado. Isso porque, conforme repercutido no portal Flaweb, o meio-campista Rafinha Alcântara foi oferecido ao Flamengo. O jogador está sem clube depois de encerrar o vínculo com o Al-Arabi e poderia fechar sem custos. Neste momento, a decisão sobre a transferência depende da diretoria do Flamengo. Revelado pelo Barcelona, Rafinha ainda soma passagens por alguns outros importantes clubes da Europa, incluindo Celta de Vigo, Inter de Milão, PSG e Real Sociedade. O brasileiro, que é irmão de Thiago Alcântara e filho do também ex-jogador Mazinho, está com 31 anos de idade. No futebol do Catar, somou 40 jogos com 9 gols e 10 assistências. Flamengo tem sinal de Tite para contratar esse Real Madrid com salário de 2,5 milhões de reais. Técnico do clube carioca avalia o atleta positivamente. Flamengo tem sinal de Tite por atacante que ganha até 2,5 milhões de reais por mês. O grande foco do Flamengo do técnico Tite é contratar um atacante para o restante da temporada. A solução pode ser um ex-Real Madrid. A ação dos cariocas está ligada na grave lesão de Pedro. O camisa 9, autor de incríveis 30 gols em 2024, não atua mais neste ano. Ele se lesionou de forma grave durante treino da seleção brasileira. A notícia foi um grande baque para o torcedor flamenguista. Com a janela fechada, o Flamengo só poderá contratar jogadores que estão livres no mercado ou que ainda não completaram 7 jogos no Brasileirão de 2024. Assim, Depay e Mariano Dias, classificado como bom jogador por Tite, e Martial, ex-Manchester United, estão sendo avaliados internamente pelo clube carioca. 2,5 milhões de reais por mês? De acordo com Fabrício Lopes, Tite avalia Mariano Dias, ex-Real Madrid, como um bom jogador. Pelo lado do Fla, não há uma resposta concreta, mas a posição do treinador deixa no ar a possibilidade de acordo. Mariano está livre no mercado. Seu último clube foi o Sevilha. Por lá, foram apenas 13 jogos e nenhum gol marcado. Atualmente, o atacante de 1,80 metros encontra-se em baixa. Por mês, o salário de Dias gira na casa de 2 milhões de reais a 2,5 milhões de reais. Seria o maior salário de todo o futebol brasileiro, acima de Dudu, do Palmeiras. O Flamengo tem totais condições de arcar com os ganhos do atacante. Mariano Dias foi contratado pelo Real Madrid após a saída de Cristiano Ronaldo. Inclusive, ele utilizou a camisa 7, mas a segunda passagem na capital não foi boa. Ao todo, marcou 12 gols em 84 jogos.
5 jogadores do Brasileirão que ganham mais do que Lamine Yamal, craque do Barcelona. Jovem promessa espanhola tem salário mais baixo do que alguns nomes do Brasileirão. Ascensão meteórica no Barcelona. Lamine Yamal surgiu nos profissionais do Barcelona na temporada 2022-2023, mas foi apenas na temporada passada que o craque de fato desencantou. Titular no time de Xavi, a joia disputou 50 partidas pelo time catalão e participou de 14 gols. Seus números acabaram o levando à seleção espanhola, onde brilhou ainda mais e foi crucial para a conquista da Eurocopa. Agora, aos 17 anos, o atleta se mantém em alta, com 1 gol e 4 assistências em 4 partidas sob o comando de Hansi Flick. E justamente em virtude do seu excelente desempenho, esperava-se que o Barcelona não demorasse a assinar um novo vínculo com Yamal, o que não aconteceu. O jogador, inclusive, mantém um salário abaixo do padrão das estrelas europeias. Lamine Yamal ganha menos do que esses 5 nomes do Brasileirão. Conforme divulgado pela imprensa espanhola, Lamine Yamal recebe, em euros, o equivalente a menos de R$1 milhão por mês. Mais precisamente, o jogador ganha R$850 mil mensais. Obviamente, o valor é extremamente alto, mas para os padrões de um jogador de futebol de alto nível, ainda mais com o seu desempenho na Europa, está bem abaixo. Para se ter uma ideia, diversos nomes do Brasileirão recebem salários acima de R$1 milhão por mês. Alguns deles, inclusive, são bastante contestados por suas respectivas torcidas. Balotelli cansa de esperar pelo Corinthians e é oferecido a outro gigante do Brasileirão. Italiano segue sem clube e foi oferecido à grande rival do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não vai para o Corinthians? Balotelli e Corinthians movimentaram as notícias do mercado da bola nos últimos meses. Fontes inclusive cravaram um acerto entre as partes, com o italiano chegando a ser muito comemorado pela Fiel nas redes. Entretanto, o tempo passou e nenhum anúncio oficial por parte do gigante de Itaquera aconteceu. Além disso, o próprio Balotelli segue sem clube e continua como uma opção no mercado da bola. Em meio a isso surge a possibilidade de o veterano ser anunciado como reforço de outra grande equipe do Brasileirão, o Flamengo, que pode buscar um 9, após a lesão de Pedro. Balotelli foi oferecido a outro clube do Brasileirão. Na tarde desta quinta-feira, 05, o portal Soltimão, especializado em notícias do Corinthians, repercutiu a informação revelando que o italiano foi, por meio de representantes, oferecido ao Flamengo. A ideia surgiu em meio à lesão de Pedro e a possibilidade do mais querido buscar um novo artilheiro, tendo em vista o momento ruim de Gabigol. Entretanto, até o presente momento, nenhum avanço aconteceu entre as partes. O portal escreve que por hora o Flamengo vem avaliando o nome do craque e sequer bateu o martelo, no que diz respeito à busca por um novo centroavante. Na última temporada europeia, Mário Balotelli atuou pelo Adana Demirspor, da Turquia. Lá, o centroavante disputou 16 partidas, marcou 7 gols e distribuiu uma única assistência.